Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rocha, eu sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre a população brasileira. A população brasileira é formada basicamente por três grandes grupos, que são brancos, os negros e os indígenas. A primeira coisa que a gente tem que deixar claro é a formação da população brasileira. Como se deu a formação do nosso povo? Como é que ocorreu essa formação? Quem somos nós? Né? Então, a primeira coisa é a gente entender a origem da população brasileira. Nós somos resultantes de uma miscigenação que vem ocorrendo ao longo dos mais de 500 anos, em decorrência da nossa história. Então, o Brasil não é um país que a gente tem uma população com cultura milenar, uma nação. Nós fomos formados por diversas culturas e diversas nações ao longo desse nosso processo histórico. Então, a gente tem dados mais recentes do IBGE que a população brasileira, hoje, a sua maioria ela é composta por negros e pardos. Mas assim, vamos entender passo a passo como é que se deu essa formação da população brasileira. Quem são os brancos? Os brancos, sem dúvida alguma, são os descendentes europeus. Os brancos são os que vieram para cá ao longo desse processo de mais de 500 anos de história. Eles estão representados principalmente pelos portugueses, italianos e os espanhóis. Essas são as três maiores correntes imigratórias para o Brasil. Os portugueses, os brancos de origem portuguesa, chegaram aqui no Brasil por volta do processo de colonização. Chegaram aqui no Brasil há mais de 500 anos atrás. Foram eles que estabeleceram esse tipo de colonização no nosso território. Então, os espanhóis e os italianos vão aparecer aqui no Brasil lá no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, depois da proclamação da independência, já no período do primeiro e segundo reinado, onde o governo brasileiro vai criar condições, inclusive financiando a vinda de imigrantes europeus. Então, a primeira corrente que forma a população brasileira são os brancos. Os brancos, principalmente dessas três regiões da Europa. Posteriormente a isso, a gente tem os negros. Os negros, eles basicamente, eles são os bantus e os sudaneses. Quando a gente está falando de bantus e sudaneses, a gente não está falando de país, a gente está falando de nação, assim como os indígenas. Qual que é a diferença de país e nação? Nação refere-se a um grupo de indivíduos que se particularizam por possuírem um passado histórico em comum, uma cultura em comum, uma característica religiosa em comum. Então, o que une os grupos de uma nação é nada mais, nada menos do que um processo de um sentimento chamado nacionalismo. O que é país? País vai além de nação. País é uma ou várias nações que têm um território, que tem leis próprias e tem autonomia. Então, para falar da população brasileira, a primeira coisa que você tem que entender é que o Brasil, o país Brasil, nasceu em 7 de setembro de 1822. Antes, com a proclamação da independência. Antes nós éramos apenas um território, uma área de colônia de Portugal, sem autonomia. Então, um país é a estrutura política de uma ou de várias nações.
Por isso é possível haver nação sem país, mas é impossível haver país sem nação. O país Brasil, a população brasileira, ela vai surgir de uma corrente muito grande de brancos europeus, destacando-se essas três, portugueses, italianos e espanhóis. No século XIX, aí virão mais pessoas, né, também de origem europeia branca, por causa do processo de imigração. E os africanos são os bantus e os sudaneses. Os africanos vieram para cá numa imigração forçada, foram trazidos como mão de obra. Os africanos, eles foram arrancados da sua terra, né, e trazidos para cá, e aqui foram tratados, todos vocês, todos nós sabemos, o processo histórico que está envolvido com relação a essa população. Sobre ela ainda incidem pesadas heranças coloniais, como a questão do racismo, como a questão do preconceito, né? Então a gente vai observar que os negros no Brasil, eles foram trazidos como mão de obra escrava lá no século XVI e continuaram como escravos até o final do século XIX. Do século XVI ao século XIX, a gente vai ter uma consolidação da população branca, porque do século XVI ao século XIX, ninguém comprava terra no Brasil. Enquanto o Brasil era colônia de Portugal, as terras eram oferecidas a famílias ricas que tinham condições de explorá-las. O acesso à terra no Brasil, de 1500 a 1850, se dá com a forma de doação ou com a forma da concessão da coroa portuguesa. Então, o processo de aquisição de terras no Brasil gera hoje uma herança colonial que nos deixou extremamente segregados social e economicamente. De 1500 a 1850, e por que eu estou batendo nessa tecla de 1850? De 1500 a 1850, o acesso à terra no Brasil era uma concessão ou uma doação do Império Português e depois do Império Brasileiro. E eles só concediam isso a quem tinha condição de explorá-las. Olha, você está olhando que vai começar a ocorrer uma marginalização da população brasileira. Então, eu tenho brancos, ricos, com posses, e depois, do outro lado da sociedade, eu vou ter índio, que não tem direito a acesso à terra que era dele. Eu vou ter o branco pobre, que também tinha no Brasil, que não tem acesso à terra. E a gente vai ter os escravos, que não tinham acesso nem à liberdade. Então, a gente vai formar aí uma classe social branca, mais ligada a uma classe social dominante.